naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Que fogo que é esse que Jesus gostaria que já estivesse aceso? Depois Jesus ele vai dizendo: olha, devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Que batismo é esse? E depois Jesus vai fazendo umas afirmações, às vezes parece difícil de entender. A gente olhando assim para a pregação dele, para a mensagem do Evangelho como um todo, a gente começa a dizer: como? Jesus diz: olha, eu vim trazer divisão. Vocês pensam que vão trazer paz? Eu vim trazer divisão. Então, como é que nós podemos entender esse Evangelho de hoje? Como assim? Então, que fogo é esse que Jesus vai e deseja que esteja lançado sobre a terra? Então, nós sabemos que batismo é esse. O batismo é a cruz. Ou seja, Jesus crucificado nesse grande sacrifício, nesse grande holocausto de amor. Jesus ele é um incêndio de amor na cruz. Ele vai ali naquele incêndio de amor resgatar toda a humanidade, de todos os tempos. Morreu por mim e por você e por toda a humanidade. Então, e diz Jesus: como está ansioso que isso se cumpra. Ou seja, Jesus também tinha um anseio de amor. Ele estava decidido e pleno, claro, de dar a sua vida, inflamado um coração que é amor, e que dá a sua vida na cruz, derramando esse amor por toda a humanidade, resgatando um amor eficaz, que resgata, que salva, que liberta, numa entrega total de amor. E quando Jesus ele volta para o Pai, o que ele faz? O que ele promete? Ele diz: é importante que eu vá ao Pai, porque de lá eu vou enviar para vocês outro defensor, o Paráclito, ou o Espírito Santo. Ele vos recordará e vos lembrará de tudo aquilo que falei. E a gente vai lá para Pentecostes, meus irmãos. Nós lembramos de Pentecostes. E o que aconteceu em Pentecostes? Toda a igreja em oração, junto com Nossa Senhora. De repente, um vento impetuoso. E nesse vento impetuoso, o que acontece? Línguas de fogo. Eu desejo que esse fogo seja lançado à terra. Então, em Pentecostes, o Espírito Santo se manifesta como fogo. O que o Espírito Santo faz? Justamente ele incendeia o coração de todos aqueles que estavam ali naquele cenáculo em Jerusalém. Ele transforma de dentro para fora aqueles homens de uma forma permanente. E a partir dali começa a agir neles de dentro para fora. Tanto que nós sabemos aquilo que acontece quando um Pedro completamente transformado. Um Pedro que não tem mais medo de morrer por Jesus. Que não nega mais Jesus. Que não foge mais do combate. E ele vai para o combate. Ele é perseguido pelo Sinédrio, pelo Império Romano, e ele não foge mais, e não dá mais desculpas. Pelo contrário, ele vai dizer: olha, é por nome de Jesus que esse homem está curado, esse Jesus que vocês crucificaram. Acabou o Pedro medroso, acabou o Pedro que negava Jesus por causa da sua própria vida. Não tem mais. O que aconteceu com ele? Se acendeu no coração do Pedro
e dos apóstolos, este fogo que Jesus fala aqui. Então é esse fogo, o fogo do Espírito de Deus. E a terra, claro, a terra, o universo, mas a terra, Jesus fala que é o seu coração e o meu. É o coração de cada ser humano. Jesus tem um anseio de que seu Espírito se derrame sobre cada coração. E o que o Espírito Santo faz quando ele se derrama no coração do ser humano? São Paulo fala lá na carta aos Romanos, no capítulo 5, ele diz: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então esse fogo é um fogo que vai inflamar o nosso coração de amor. De amor a quem? De amor a Deus. Vai fazer que a gente tenha comunhão com Jesus. Nós vamos começar a ter uma comunicação com Ele diferente. Vamos começar a sentir com Ele. Os anseios de Jesus passam a ser os nossos anseios. O desejo de Jesus passa a ser o nosso desejo. São Paulo ele vai dizer que o amor de Jesus, ele nos impele, nos impulsiona a não ficar parado, a ir à missão que é aquela que Jesus nos pede. Nós ficamos cheios desse fogo para a missão. Jesus passa a ser o mais importante, ele passa a ser o amor da nossa vida. Então esse fogo que Jesus fala aqui. E agora, irmãos, esse fogo, diante dessa graça, aquele que é alcançado por essa graça, desse amor que é um fogo abrasador em nosso coração, ele não pode ficar mais indiferente. A sua vida não é mais a mesma. Ele começa de fato a ser uma pessoa, ele faz uma opção na sua vida. Como diz, ele opta que Jesus é o seu Senhor, que a sua palavra é a sua espada, que os valores agora não são mais os dele, os valores são os de Cristo. E o que importa para ele, como diz São Paulo, por Cristo eu perdi tudo. E considero tudo como lixo, como perda, só para estar com Cristo, ser encontrado nele. Então, o cristão é aquele que é chamado a crescer nessa direção. O Espírito de Deus vai fazendo que o nosso coração se inflame de amor por Cristo. E de fato compartilhar com Ele a sua vida, os seus sofrimentos, a sua dor, as suas alegrias. Então o cristão ele vai morrendo para si e vai nascendo de novo. Agora, a partir de Cristo, unido a Ele, pelo Espírito Santo que nos foi dado, é o Espírito de Deus que faz isso em nós. Esse fogo que Jesus deseja que seja aceso. Então o cristão ele não fica mais indiferente. E ele começa a ser um sinal vivo desse amor. E de fato, se nós de fato nos deixamos guiar, nós compartilhamos o caminho de Cristo. E o caminho de Cristo, nós sabemos, não foi um caminho de um mar de rosas, de um passeio no parque. Jesus, aonde ele passou, ele transformou. Aonde ele foi, ele marcou. Ele transformou vidas, mudou onde ele passou. E a sua atitude na cruz foi um selo para toda a eternidade, todo o tempo, para toda a humanidade. Então nós compartilhamos desta vida que vem no Espírito. Então, portanto, diante desse amor, diante do chamado de Jesus, nós não podemos ficar com um coração indiferente. É preciso fazer uma escolha. É preciso dizer sim. E esse sim vai para a nossa vida. E o cristão, quando ele começa a ser fermento, o que começa a acontecer? Vamos olhar na segunda leitura.
O que diz a segunda leitura? Ele diz assim: rodeado como estamos por tamanha multidão de testemunhas, deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve, empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto. Então veja, você e eu, no momento que nós compartilhamos com Cristo sua missão, nós entramos num combate. Mas o combate da fé. E por isso, quando Jesus fala dessa divisão, é justamente essa escolha que nós fazemos. Não porque queremos a divisão, mas porque de fato existe no mundo a oposição ao reino de Deus. Existe aquele inimigo comum, o inimigo de Deus, que é o nosso inimigo. Quando nós optamos por Cristo, nós nos entramos nas fileiras de Cristo e passamos a ter um inimigo, e ele passa a atuar diretamente contra nós. E pode usar pessoas, pode usar situações internas nossas, externas, pessoas, sistemas, que vão justamente querendo destruir a sua fé, fazer com que de fato você desista de Cristo, que você não queira mais seguir Jesus, que a gente seja uma pessoa indiferente, quem tem um coração não inflamado de amor, mas um coração fraco, um coração frio, que é indiferente, que não se importa com Jesus, que não se importa com as dores dos outros, que não se importa com o Evangelho, com a igreja, com nada, né? Então ele trabalha através de muitas coisas. Então, portanto, por isso que muitas vezes pode acontecer essa divisão. Porque quando você opta por Cristo, o inimigo se coloca contra você. E ele vai agir através. E pode agir até através de pessoas da nossa família, infelizmente. Mas nós somos aqueles que somos inflamados de amor. Nós vamos amar os nossos inimigos. Nós vamos rezar por aqueles que nos perseguem e vamos buscar a conversão dessas pessoas. Nós não vamos ficar indiferentes, nem vamos pegar, vamos lutar em uma briga física contra as pessoas, mas não. Mas ao mesmo tempo vamos estar solidamente em Cristo. Não abrimos mão da nossa fé, não abrimos mão de Jesus. Não abrimos mão do Evangelho, não abrimos mão dos mandamentos, não abrimos mão da igreja, não abrimos mão daquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Não abrimos mão, por nada. E por isso temos oposição. E o inimigo trabalha contra isso. Então, se nós optamos por Cristo, teremos paz de Cristo, não paz do mundo, uma paz falsa, uma paz de mentiras, uma paz de ilusão, uma paz de hipocrisia, não. Mas uma paz de um coração cheio de amor, que busca, um coração que é reconciliado com Deus, que encontrou sentido para a sua vida, um coração que é reconciliado com as pessoas, que de fato busca e promove a paz verdadeira, a paz que vem de Deus, que não é uma paz falsa, é uma paz que se alicerça no amor de Deus e na verdade que é Jesus. Veja que ele diz aqui na carta aos Hebreus: o combate é com os olhos fixos em Jesus, ou seja, não é com as nossas forças. Nós somos soldados de Cristo, pertencemos a Ele. Então, o que faz nós vencermos o combate da fé é isso, é olharmos fixos para Jesus. Ele passa a ser
a rocha pela qual nós construímos a nossa vida. Os valores de Cristo para ser os nossos. E isso nós não abrimos mão mais. Então, por isso Jesus fala desse combate da fé. E pode haver essas divisões. Porque quando nós optamos por Jesus, resolvemos amar da sua forma, o inimigo começa a trabalhar contra nós. Mas aquele que está em nós é infinitamente maior que ele. Então, se nós estamos com Cristo, com os olhos fixos em Jesus, podemos ter muitos combates, muitos sofrimentos, mas ao final do combate, se perseverarmos, como diz aqui, perseverarmos no combate que é proposto com os olhos fixos em Jesus, nós venceremos com Cristo, porque Cristo vai vencer. Cristo vai vencer. A vitória é certa. Você que precisa fazer escolha. Se você quer ganhar, se você quer perder. Então nós ficamos com os olhos fixos em Jesus, para no final da nossa vida partilharmos com Ele da sua vitória na nossa vida. É isso que Jesus fala. Então Ele deseja que de fato, que nós cristãos não sejamos apáticos, não sejamos indiferentes, não sejamos fechados em nós mesmos, pelo contrário, que na nossa vida humana, que na nossa família, que na educação dos seus filhos, que no seu trabalho, na sua comunidade, você dê testemunho de Cristo, desse amor, pela sua vida, pelo aquilo que você faz, por aquilo que você fala, por aquilo que nós fazemos na nossa vida. Aí sim, você vai perceber que essa ação do Espírito vai te acompanhar e a graça de Deus começa a agir à sua volta. Então peçamos a Jesus de fato, como cantamos, que Ele incendeie a nossa alma, que incendeie o nosso coração, que a gente possa ser esses discípulos de coração de fogo, um fogo de amor que ama a todos sem reserva, ama a Cristo a mais que si mesmo e é capaz de, como o exemplo dos mártires, são capazes muitas vezes de dar a própria vida por causa desse amor que tem por Jesus e pela humanidade. Comecemos com as coisas simples. Jesus fala: se a gente não é fiel nas pequenas coisas, não será nas grandes. Então comece a amar a Deus nas pequenas coisas, comece a amar as pessoas nas pequenas coisas do dia a dia. Assim, aos poucos, nós chegaremos nas grandes. Vamos fazer, irmãos e irmãs, um breve momento de silêncio agora, para que esta palavra não se dissipe, mas que possa cair dentro do seu coração e do meu, para inflamar o nosso coração de amor a Deus, de amor a Jesus, sua palavra, igreja, missão.